Eu entro agora na aula 6 dos contratos aleatórios e quero te dizer, se você quiser ver minhas outras apresentações que estão no canal da CEO Treinamento, falo ali sobre diversos assuntos, sobre dissolução societária, responsabilidade legal de sócios e diretores, planejamento sucessório e sucessão familiar, divórcio, casamento e união estável, entre outros assuntos que você poderá lá ver, tá? Aqui, nesta aula 6, falarei então dos contratos aleatórios, que são aqueles contratos firmados onde existe uma alha, um evento futuro e incerto que a pessoa sabe que vai acontecer, mas não sabe quando. Um exemplo, o seguro de vida é um contrato aleatório, porque é certo que todos vamos morrer, mas não sabemos o dia. Então, isso torna o risco da situação inerente ao próprio contrato. E como estou falando aqui da aplicação do Instituto da Onerosidade Excessiva, me parece, assim como acontece na Itália, que esta alha, estes contratos aleatórios, a eles não poderemos então aplicar o Instituto da Onerosidade Excessiva. Nesse sentido, o Código Civil Italiano, ele é expresso, consta lá no artigo 1469 da legislação italiana. E trago aqui até um conceito do direito italiano com relação a este contrato aleatório. Você que está acompanhando a apresentação através do PowerPoint, pode ver então comigo. A regra geral é que os contratos aleatórios não estão sujeitos à teoria da imprevisão. Porém, olha, tem certas circunstâncias que ele diz que vai se aplicar, que também é o meu entendimento, e vou dar um exemplo. Poderá ser admitido quando o fato superveniente foge aos riscos que foram assumidos por uma das partes no contrato. Um exemplo. Vamos imaginar que as seguradoras no Brasil aqui tivessem muitas mortes decorrentes do coronavírus. Vamos imaginar que fossem 20 milhões de pessoas. Mesmo com a alha que elas poderiam prever de uma epidemia, baseado nas pandemias passadas, jamais imaginariam uma situação dessas com o Covid-19. Tanto é verdade que parece que não irá isso acontecer. Então, nesse caso, a meu ver, caso houvesse, não vai haver, deveria sim haver a volta do equilíbrio contratual, porque se as seguradoras tivessem que pagar todos os seguros para essa quantidade tão grande de pessoas, haveria um desequilíbrio contratual que levaria até a falência da seguradora. E para que houvesse uma distribuição melhor e os seguros fossem pagos, deveria haver um valor menor do que foi contratado para que houvesse então um equilíbrio e ela pudesse pagar todas as pessoas. Então eu estou dando esse exemplo para mostrar que foge da alha normal do contrato, em virtude dos fatos passados, esperar um acontecimento desses. Cito aqui apenas a título de exemplo essa quantidade de pessoas que viessem a morrer. É claro que tivemos com relação a mortes em virtude da pandemia, a gripe espanhola, por exemplo, né? Que atingiu um número tão grande de pessoas, mas, digamos, nesse século e nos últimos anos nós não vimos este tipo de coisa acontecer. Então, estou citando exemplo para dizer que seria possível haver um reajuste contratual em virtude de uma circunstância dessas que nem naquele contrato aleatório ela fosse esperada. Vou trazer aqui então alguns julgados que nós temos dos nossos tribunais, porque através deles nós podemos aí de certa forma termos um rumo aqui para o futuro em virtude da epidemia do coronavírus. Então, o primeiro julgado que eu menciono aí, você pode acompanhar nesse item A, indexação do preço do produto em moeda estrangeira. Então, quando o preço do produto for fixado em moeda estrangeira e ao ver
um aumento do dólar como está previsto. Até pouco tempo atrás o dólar estava cerca de R$ 3 e existe uma previsão para 2021 de R$ 7. Então, olha, que aumento expressivo que houve, mas este contrato, esta variação do câmbio, ela é considerada, fazendo parte da própria área desse contrato, essa alteração do valor do câmbio. O câmbio toda hora ele é modificado, então quem está contratando em dólar sabe que este dólar poderá aumentar ou diminuir. Diminuir é uma exceção, o que nós vemos aí é que acaba sempre aumentando. Então, essa indexação, como diz esse julgado aqui do STJ, esse agravo regimental, embargos de declaração no agravo regimental do recurso especial número 165, lá do Mato Grosso, do dia 24 de 5 de 2016, é que a indexação com base na moeda americana, né, relevante à alteração, da alteração do dólar no final do ano de 2008, teoria da imprevisão, afastamento, não vai se aplicar. E nesse sentido, não é só no Brasil. Então, perceba a consolidação desse entendimento que quando é fixado o contrato, tomando como base, como referencial a moeda americana, podia ser o euro, não adianta que não vai ser alterado. Isso consta agora no projeto de lei, no artigo 7º, deixa clara essa situação, no projeto de lei 1179/2020, que em virtude dessa mudança do câmbio não vai poder ser então aplicado aí um instituto da onerosidade excessiva. E o direito estrangeiro é importante também porque ele está nesse mesmo sentido. Cito aqui um julgado do Tribunal de Treviso, onde ele diz: se manifestou contra a aplicação, esse tribunal, da teoria da imprevisão, como consta aí no PowerPoint, para rever contrato fixado em moeda estrangeira, julgando a favore delle banche, adducendo il carattere convenzionalmente aleatório dei contratti in questione. Ou seja, o contrato é aleatório, o contrato aqui em questão ele é aleatório, a fixação estava em moeda estrangeira, não pôde ser aplicado o instituto da onerosidade excessiva. Então, quanto mais, e aqui menciono no final, esses investimentos em bolsa de valores, eles têm a própria alha do contrato. Então, o que poderia ser questionado, talvez por uma questão de previsão, eu digo, não estou dizendo se é certo ou errado, o que poderia ser questionado é que essa pandemia fez com que o valor de muitos investimentos que foram realizados ali caísse, mas por outro lado, empresas estão lucrando, né? Um exemplo, farmacêutica que estão em busca da vacina. Então é difícil de sustentar nos contratos dos investimentos em bolsa de valores a aplicação, mesmo da teoria da imprevisão, aqui do Instituto da Onerosidade Excessiva, a meu ver. Já passarei então, vamos falar aqui na aula 7 da alha normal do contrato. Falei dos contratos aleatórios, agora vamos ver então essa questão da alha, que faz própria parte da natureza dos contratos.